Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje eu quero falar novamente sobre o algoritmo simplex, só que dessa vez eu quero fazer algumas considerações adicionais sobre alguns detalhes que eu não falei no primeiro vídeo, certo? Em primeiro lugar, sobre a forma padrão. Olha só, gente, eu mostrei para vocês naquele exemplo um exemplo de maximização, tá? Mas só para explicar para vocês, os exemplos podem ter o objetivo de maximização ou de minimização, tá? Sobre as restrições. As restrições nós devemos transformar em igualdades no momento de colocar no tabuleau simplex, certo? Por isso nós utilizamos aquelas variáveis de folga, certo? Mas nós vamos ver que a gente partiu de restrições que eram de menor ou igual, tá? Mas eu vou falar sobre isso no próximo slide. Além disso, todas as variáveis devem ser positivas ou nulas, né? Os coeficientes devem ser positivos ou nulos. Inclusive, também devem ser positivos ou nulos os termos independentes, certo? Olha só, sobre as restrições. Eu falei para vocês que a princípio devem ser de menor ou igual. Tá. Mas se elas não forem de menor ou igual, se elas forem de maior ou igual, nesse caso nós vamos ter que trabalhar com variáveis de excesso, tá? Isso implica que a gente utilize uma variação do método simplex chamado simplex duas fases. Se elas forem de igual, simplesmente igual, bom, nesse caso também vamos ter que ter variáveis de excesso, só que elas vão ser iguais a zero. Certo, pessoal? Naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, eu não falei sobre todos esses detalhes para não assustar, né? Já que o método simplex acaba assustando um pouco, mas ele não é tão difícil quanto parece. Aliás, ele é até bem facilzinho, é só a gente aprender alguns passos. Um outro detalhe importante é sobre os tipos de otimização. Eu falei para vocês que pode ser de maximização ou minimização. Se for de maximização, nós temos que eleger o critério de parada seguinte: não haver valores negativos na linha da função objetivo, certo? Isso está de acordo com o exemplo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, em que a gente escolhia sempre o maior valor negativo, né, para entrar na base. Maior valor negativo é uma expressão um pouco estranha, né? Na verdade, maior negativo seria um menor valor no caso, né? Mas a gente tem o costume de falar dessa forma. O maior valor negativo seria ao considerar o coeficiente absoluto é o maior de todos, mas ele é negativo, né? É isso aí que eu queria dizer para vocês. E para sair da base, a gente escolhe o menor coeficiente de CA, que na verdade esse coeficiente é a divisão entre a coluna RHS com a coluna pivô, certo? Mas a gente pode ter também exemplos de minimização, tá? Diferente daquele que eu mostrei no primeiro vídeo para vocês. Nesse caso, o critério de parada é não haver valores positivos na linha da função objetivo. É o contrário, tá? Linha da função objetivo também chamada de linha Z. E quando a gente vai escolher a coluna que vai entrar na base, nós vamos escolher o maior valor positivo da linha Z, o maior valor mesmo, né? Ao contrário do caso anterior, que era o maior valor negativo. E para sair da base, continua sendo o menor quociente CA, tá? Essas são algumas informações importantes. Então, lembrando, eu mostrei para vocês naquele primeiro vídeo um exemplo bem básico, que era maximização e que tinha todas as variáveis de menor ou igual, tá? Então eu quero falar para vocês que a gente pode ter alguns casos um pouco diferentes, mas eu vou explorar o método simplex duas fases no futuro em um próximo vídeo para vocês, tá? Nesse momento eu quero só explicar isso e agora vocês aproveitem para exercitar bastante o método simplex e depois a gente passa para o simplex duas fases, certo?